Então é hora de a gente falar mais um pouquinho sobre os quadrinhos do Batman que saíram pela editora Abril. Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna Morcego. Espero que todos estejam bem por aí. E meus amiguinhos, continuando aqui essa espécie de série falando sobre os quadrinhos do Batman que saíram pela editora Abril, eu separei aqui algumas revistinhas que saíram lá nos anos 90 e final nos anos 80 com encadernadozinhos, formatinhos na verdade, com várias histórias do Batman. E assim, meus amigos, eu elaborei alguns critérios aqui para trazer esses encadernados em formatinho aqui, que eu vou mostrar nesse vídeo, tendo em vista que durante aí o tempo de lançamento da editora Abril dos quadrinhos da DC e quadrinhos do Batman, ela lançou vários tipos de formato americano, formatinho, às vezes tinha os encadernados em formato americano, tinha por exemplo uma revista chamada Batman Anual, que trazia compilações de várias histórias do Batman, só que hoje eu estou focando aqui nos encadernados que são em formatinho. E esses encadernados em formatinhos que eu vou trazer aqui hoje são aqueles que compilam várias histórias e não um único arco. Porque a editora Abril fazia a compilação às vezes de um arco único, como por exemplo Morte em Família, e lançava num formatinho encadernado, como foi DC Especial número 1, que foi a primeira publicação de Morte em Família no Brasil. Mas eu quero aqui trazer encadernados em formatinho que traziam várias histórias. E a maioria desses encadernados que eu trouxe aqui são republicações, né? Tem histórias que são republicações que a editora Abril, por exemplo, já havia relançado. Ou mesmo tem histórias aí onde foram lançadas no tempo da Ebal, coisa do tipo, né? Ou algumas até inéditas, mas de qualquer maneira aqui são várias histórias em um único encadernado. Mas antes de eu comentar aqui sobre esses encadernadozinhos, eu gostaria de convidar os amigos a fazerem suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixel com 2es.me/cavernaMorcego, ou fazer suas compras na Saraiva através do outro link que está aparecendo aqui, que é o bit.ly/SaraivaMorcego. Ajude o canal comprando em uma dessas lojas, né? Então, meus amigos, dentro das revistas que eu escolhi aqui, eu pensei em lançar em ordem, entre aspas, cronológica, ordem de lançamento da editora Abril, né, através dos anos aí, mas eu preferi colocar numa ordem de preferência pessoal, né? Então eu começo falando aqui sobre este encadernado, que na verdade depois virou uma espécie de série, que é O Melhor de Batman. Aqui o número 1, né, com 228 páginas. Esses tipos de encadernado assim com mais de 200 páginas eram um tanto quanto raros assim, né? Não impossíveis, não que não saíssem, né? Pela editora Abril, de vez em quando ela compilava um monte de histórias no encadernado, né? Inclusive a Batman número 1 da 4ª série, que é da Queda do Morcego, é uma espécie de encadernado em formatinho também, só que ela compila várias histórias de um único arco, né? Por isso que eu não coloquei aqui. Mas essa melhor de Batman é pela capa que você vê que está escrito, né, Batman Ano 2 e Morte de Robin. Ela traz dois arcos aqui, né? Inclusive são os arcos da Discord, né? Porque Batman Ano 2 já temos aqui até na imagem o Batman com a arma aqui, né? Já fiz vídeo no canal sobre Batman Ano 2, eu acho que é uma história muito bem escrita pelo Mike W. Barr, uma história com bons desenhos do Alan Davis e até o Todd McFarlane. Inclusive, esses desenhos do Todd McFarlane do Batman aqui, eles são bem característicos por evoluir a forma como os desenhistas representariam o Batman a partir das próximas histórias, né? Mas essa história tem as ideias mais babacas e imbecis em relação ao Batman e a maneira como o Batman se comportaria. Porque assim, essa história basicamente faz com que o Batman use uma arma de fogo, que é basicamente a arma que matou seus pais, e ele passa a atuar junto com o assassino de seus pais, que é o Joey Chill. É bizarro pra caramba, eu não gosto dessa história como ideia, como plot, como algo que a gente possa realmente colocar pro Batman. Inclusive ela apresenta um vilão novo, né, uma espécie de anti-herói antigo de Gotham, que é o Ceifador, que recentemente ele foi reintroduzido dentro da cânone do Batman, né, começou a valer novamente esse personagem. Introdução essa que foi feita pelo Peter J. Tomasi recentemente numa Detective Comics Annual, já falei no canal também sobre essa história de reintrodução do Ceifador na cânone. É uma história assim que eu vou deixar o vídeo para você assistir, pessoal. Eu realmente não gosto dela. Eu gosto de ler ela, mas eu passo raiva
com essa história. Mas é interessante porque essa aqui foi a primeira vez que eu li Batman ano 2, foi através dessa revistinha. Eu lembro quando ela saiu na banca, ela saiu em dezembro de 1996, eu já colecionava Batman, só que eu ainda era uma criança, né? Eu dependia dos meus pais para comprar as coisas. Eu lembro que assim, esse preço aqui, que foi de R$4,20, não sei se dá pra ver aí, era um preço caro pra época, era um negócio, era o começo do Plano Real, entendeu? Então era caro, R$1 era uma coisa absurda. É só você lembrar do Kinder Ovo custando R$1, que era um negócio absurdo. Então foi um pouco difícil eu convencer a minha família a comprar este quadrinho pra minha pessoa ler, né? Mas aí eu consegui comprar, eu até tenho a edição aqui que é original, mas ela tá tão fodida, eu tive que comprar outra porque essa aqui tá mais bonitinha, né? Mas enfim, Batman ano 2 então foi a primeira história na verdade foi a primeira vez que eu li essa história, e é uma história com seus problemas. Além disso, nós temos outra história da Discord aqui, envolvendo o universo do Batman, que é Morte em Família, que é a morte de Jason Todd, que é escrita pelo Jim Starlin com os desenhos do Jim Aparo. Inclusive, também foi aqui que eu li pela primeira vez Morte em Família. Eu não sabia quem era Jason Todd, eu não sabia o que tinha acontecido com esse personagem, eu só tinha conhecido o Robin através do Tim Drake. Pra mim, o Robin era o Tim Drake e de vez em quando aparecia lá o Dick Grayson e eu sabia, esse cara parece que foi o Robin, né? Por mais que eu achei Morte em Família assim uma história que eu não acho que ela seja necessariamente muito ruim, assim. Eu até gosto de ler ela, o Jim Starlin é um cara que faz coisas bem diferentes com o personagem Batman. Eu também não gosto da maneira como o Jim Starlin caracteriza o Batman. E ele foi trabalhando o Jason Todd de uma maneira assim que as pessoas começaram realmente a odiar esse personagem, né? Por isso que ele morreu até em Morte em Família. Mas ainda assim, a Morte em Família tem umas coisas bizarras, como por exemplo o fato do Coringa ser um embaixador de uma nação aqui, né? É muito bizarro. E é uma ideia assim, você fala, Jim Starlin, sério? Tá tudo bem? Coringa embaixador? Você tem certeza disso? Você tem certeza que vai continuar fazendo isso? Ok, né? Boa sorte. Então, Morte em Família tem os seus problemas, mas a primeira vez que eu li eu achei até interessante ler essa história. Além disso, dentro desse encadenadinho também tem uma história curta escrita pelo Daniel New com os desenhos de Frank Miller, que Procura-se Papai Noel Vivo ou Morto. Inclusive tem um índice aqui, ó, das histórias aqui, né? Essa historiazinha aqui do Daniel New com os desenhos do Frank Miller, ela é bem legalzinha, assim. Foi um dos primeiros contatos do Frank Miller com o Batman, até, né? Então é bem interessante pelo fator histórico, né? E basicamente nós temos então duas histórias aí da Discord envolvendo o universo do morcego e uma história que tem um fator de importância e relevância, tendo em vista os nomes que escreve ali, especialmente o nome do Frank Miller, né? Basicamente é um encadenadinho que eu gosto bastante e ele tem um aspecto muito saudosista pra mim, né? Por eu ter acompanhado essas histórias antigas do Batman e ter esse primeiro contato com as histórias e basicamente ser talvez umas primeiras revistas encadernadas que eu comprei, assim, uma revista que compilava 200 e poucas páginas de quadrinhos, assim, sabe? Então pra mim foi algo bem diferente na época, assim, e hoje em dia quando eu olho para esse encadernado me remete muitas coisas dos anos 90, assim, por isso eu tenho um apreço por este encadernadozinho aqui. Tá curtindo o vídeo, meu amigo? Pô, espero que sim. Então se você tá gostando, aperta o joinha, meus amigos, ajude o canal dessa maneira. Bem como se você é novo ou nova, se inscreva aqui, porque a prioridade sempre fala sobre Batman. Aperte a sinetinha também para ser notificado dos novos vídeos, beleza? Em novembro de 97, um ano depois, foi lançada a segunda edição de O Melhor de Batman, que é essa aqui, que tem a origem do Tim Drake. Vem a história Um Lugar Solitário para Morrer, que se passava aí logo depois da morte do Jason, né? E apresentava o Tim Drake, né? O Marv Wolfman junto com o George Pérez e mais outros desenhistas, tipo Norman Fogel, trabalharam então aí a construção desse novo Robin, né? Eu acho muito interessante também essa história, e também é um encadernadozinho assim que me traz muito saudosismo quando vejo, porque foi muito bom ler a origem do Tim Drake, né? Eu já acompanhava os quadrinhos do Batman e o Robin era o Tim Drake. Então era algo assim que, diferente talvez da morte do Jason, assim, que foi interessante descobrir como é que esse personagem faleceu e entender quais são as referências que são feitas durante a história do Batman, do tal de quem é esse Jason Todd, por que essa galera tá falando de Jason Todd. Essa história de origem do Tim Drake foi um pouco melhor para mim, assim, de descobrir, porque era um personagem que eu estava acompanhando na história, não era uma mera referência dentro das histórias, né? Então foi muito legal ler, e essa história é muito boa também, eu gosto bastante. Eu acho que Um Lugar Solitário para Morrer é bem melhor do que Morte em Família.
Eu sei que Morte em Família tem um fator histórico muito grande, não só pela morte do Jason, a morte do Robin, né? O Robin é uma figura tão importante dentro da mitologia do morcego, né? Mas também pelo fato de como se deu a morte, que envolveu a ligação dos leitores e assim por diante, foi um fator histórico para os quadrinhos em si, né? Para os quadrinhos de super-heróis especificamente. Então aquela história tem vários fatores simbólicos dentro da nona arte de super-heróis. Mas ainda assim, essa história aqui da construção de Tim Drake foi muito boa, e foi bem elaborado o personagem Tim Drake. O que me deixa um pouco triste porque hoje em dia o Tim Drake ele não tem sido uma espécie de astro dentro do universo do morcego, né? Hoje em dia ele tá lá na Justiça Jovem, né, sendo escrito por Bendis. Ele inclusive, depois de ser o Robin, ele virou o Red Robin, o Robin vermelho, né, por um tempo. Teve vários tipos de uniformes, um inspirado primeiro no Reino da Manhã, e depois foi ter um uniforme meio estranho lá no Jovens Titãs. Depois ele teve um uniforme que se assemelhava muito ao uniforme do Robin, e hoje em dia ele vai ter um uniforme muito bizarro, assim, que inclusive ele vai ter um novo nome, vai deixar de ser um Robin, né? Eu acho que assim, os Novos 52 fizeram talvez a maior sacanagem de todas, que é fuder com o Tim Drake, sabe? E é um personagem tão bom, tão bem construído, tão bem elaborado. Ele reflete muito bem o que é o Batman detetive até. Então é um pouco frustrante você ver o que estão fazendo com o Tim Drake hoje em dia, sendo que é um personagem que tem uma origem muito interessante, é um personagem que foi construído de uma maneira muito interessante, toda a sua evolução dentro das histórias é muito interessante. Então é difícil você olhar para esse encadernado aqui e ver como era bom tudo isso envolvendo Tim Drake e ver o que eles estão fazendo hoje em dia com o personagem. Mas enfim, é um encadernado de 164 páginas que, além de Um Lugar Solitário para Morrer, trazia também, aqui ó, coloca, a origem da Batmoça. Não é a primeira história da Bárbara Gordon como Batgirl, né, lá do final dos anos 60. É uma história daquelas contadas, na verdade reconta a origem da Batgirl, mas ao mesmo tempo vai atualizando e fazendo, digamos assim, uma espécie de sinopse, na verdade resumo, do que tem acontecido com a Bárbara até os momentos atuais, né? Aquelas histórias da revista Secret Origins, onde representa a origem dos personagens, né? Então é interessante para você ver a origem da Bárbara, até porque no pós-crise eles meio que remodelaram o que seria a Bárbara Gordon em relação ao seu núcleo familiar, né? Porque o James Gordon não seria necessariamente o pai dela, seria um pai adotivo, né? Mas ela teria outra família, etc. Só que depois até eles iam mudar isso, eles iam criar uma maneira de colocar realmente o James Gordon sendo o pai da Bárbara, que é uma coisa muito confusa, assim. Inclusive, uma das coisas que eu acho que talvez o 952 tenha acertado é colocar esse lance do James Gordon ser o pai da Bárbara e ponto. Não esse negócio de inventar que ele é, na verdade, um tio e depois passou pai adotivo, mas depois descobre que ele é pai realmente, porque o James Gordon teria envolvido secretamente com a mãe dela, e é muito confuso esse lance da Bárbara Gordon no pós-crise. E hoje, que bom que tá consertado isso aí, a Bárbara é filha do James Gordon e ponto, acabou, e é isso. Mas essa história é interessante assim, essa história da Batmoça, né, e esse nome Batmoça é muito Editora Abril pra mim, né, hoje em dia ninguém fala Batmoça, né, a galera mais jovem assim é Batgirl, né, mas o interessante dessa história aqui é que ela repassa também momentos onde a Bárbara se tornou política, né? Ela se candidatou a deputada dentro lá do governo dos Estados Unidos, dentro da política dos Estados Unidos, né? Então é interessante repassar esses momentos aqui dela, momentos que fizeram parte da vida dela, assim, que poucas pessoas conhecem, né? Bárbara Gordon, deputada. É interessante isso aqui, né? E repassa também os momentos onde aqui ela tinha, na verdade, uma espécie de paixão pelo Batman, né? Esse lance, por exemplo, que é construído dentro do Animated Series, e na Piada Mortal também, que é a Bárbara se envolvendo com o Bruce Wayne, né? A Batgirl se envolvendo com o Batman, não é uma coisa que é exclusiva das animações, entendeu? Não é uma coisa de lá. De certa maneira, vem um pouco dos quadrinhos também. Então, é muito interessante esse encadenadozinho assim, eu gosto também bate um saudosismo aqui. São dois encadenadozinhos de melhores histórias entre aspas, que eu recomendo dar uma olhada. E fechando, meus amigos, nós temos este encadenado aqui, que é um encadenado que ele compila várias histórias ao longo na época 50 anos do Batman, que é
As Várias Faces de Batman, a evolução do Homem-Morcego da década de 40 até a atualidade, que era lá os anos de final dos anos 80, na verdade, né, 89. E esse encadernadozinho é interessante porque ele traz várias histórias da Era de Ouro, ele apresenta a primeira história do Batman, que é o caso da Sociedade Química. Inclusive é um encadernadozinho tão legalzinho que ele traz aqui, ó, uma introdução do Dick Giordano, tá aqui, ó, fala várias coisinhas aqui. Eu acho muito legalzinho esse encadernado, assim, sabe? Eu sei que ele é informatinho, as pessoas têm preconceito informatinho, mas é um encadernado que eu acho muito bem feito pela editora Abril. Então, enfim, além da Detective Comics número 27, o caso da Sociedade Química, tem também o Batman número 1 aqui, com a introdução do Coringa. Tem a primeira história do Robin, Detective Comics número 38, que é muito bacana. Tem também aqui outras histórias, como por exemplo a introdução, a origem da Batmoça, a estreia da Batmoça mesmo, né? Batmoça de volta, né? A Batgirl, né? A primeira história com a apresentação charada também. Aí você vai ver outras histórias do tempo do Daniel O'Neil e Neil Adams, como aquela do Duas Caras, introduzindo Duas Caras dentro das histórias do Batman. Histórias com os desenhos do Marshall Roger, o texto de Steven Englehart. Então é um encadernadozinho que eu acho muito bacana. Ele foi lançado em 89, que foi o ano do lançamento do filme do Batman também, e os 50 anos do Batman, para comemorar o novo filme e o 50º aniversário do Homem-Morcego. Não errei o português. Nessa fase o Batman não tinha revista mensal dentro da editora Abril, ele tinha já perdido a segunda série dele, né? E estava para entrar na terceira série. Inclusive eles anunciam aqui nessa revista a terceira série da revista Batman pela editora Abril, né? E até também tem aqui, por exemplo, o anúncio da DC especial número 1 aqui, né? Que é a Morte em Família, né? Então é um encadernado que eu acho muito bacana. É um encadernado que eu acho difícil de achar com um bom estado, assim. Inclusive essa edição que eu achei aqui no sebo, eu fiquei espantado da qualidade que eu consegui encontrar, né? Porque é um encadernado com bastante páginas. São basicamente 200 páginas de histórias antigas do Homem-Morcego, né? E então é difícil às vezes você achar num bom estado. Inclusive, a primeira vez que eu achei foi num sebo que estava detonadíssima esse quadrinho. Inclusive eu comprei por R$1. Eu achei caro ter comprado esse quadrinho por R$1 no estado que estava. Mas eu fortemente recomendo, se você achar num sebo, esse encadernado para pegar, assim, porque vale a pena para você curtir as histórias antigas do Batman. Inclusive aqui, ó, por exemplo, tem uma propaganda aqui dos 50 anos com o logo do filme, Batman 50 anos. Então é um encadernado que comemorava aquela época, né, o aniversário do Homem-Morcego, e ao mesmo tempo trazia essas histórias antigas, né. Então, pessoal, sério, esse encadernado aqui é o que eu um dos mais gosto em relação ao período da editora Abril. É um encadernadozinho muito bacana de você acompanhar essas histórias antigas que eu fortemente recomendo você pegar em um sebo quando você achar em um bom estado. Então, meus amigos, esses são os encadernadozinhos da época da editora Panini que eu trouxe para vocês. Posteriormente eu quero falar sobre a série Batman Anual pela editora Abril, que tem boas histórias ali, que são encadernados também grandes ali, né? A primeira e a segunda edição são bastante páginas ali, inclusive traz boas histórias, também são encadernados bem saudosistas para minha pessoa, mas especificamente esses encadernados em formatinho para mim são bem legais, me remete a uma época muito bacana de colecionar e ler Batman, que eu acho que para muitas pessoas hoje em dia que são grandes fãs do Batman, pegaram esses encadernados também. Então, meus amigos, agora eu gostaria que você deixasse os seus comentários aqui do que você achou desses encadernados, bem como me conte se você comprou na época, se você leu na época esses encadernados lá nos anos 90 ou final dos anos 80, me diga nos comentários suas considerações, ou se pretende talvez adquirir eles porque achou eles legais, né? Deixa nos comentários também aí. Bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia e até a próxima. Fui!